Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém? Então pode pôr o Pix aí, Douglas, que agora é a hora dos dízimos e das ofertas. Não é brincadeira não. Eu não vou explicar o versículo, já está explicado. Só dá o dízimo, meu irmão. E Deus te abençoe. O tema da nossa mensagem nessa manhã tem dois temas. Esse aqui é o Pix. Agora pode pôr o slide da pregação. O tema da nossa mensagem pode ser esse aí, que é um nome mais gospel, só porque tem mamon no nome, ou pode ser, que está no meu esboço, simplicidade, alternativa cristã ao materialismo. Obrigado, meu primo. Você sabe que o primo de Jesus servia a ele, né? Mas eu estou muito longe de Jesus. Obrigado, mesmo assim, por me servir. Simplicidade, alternativa cristã ao materialismo. Esse é o meu tema, mas o que eu vou apresentar para vocês é esse: simplicidade, liberdade de mamon. Nós estamos falando sobre disciplinas espirituais e o nome dessa série que a gente está hoje trabalhando se chama Novo Normal, porque a gente está falando sobre como, ao se tornar um discípulo de Jesus, entrar no reino de Deus, agora o normal é diferente. O que é normal tem que ser diferente para nós. E hoje a gente chegou numa disciplina chamada de simplicidade. E talvez seja uma disciplina que boa parte das pessoas não saibam que existe. E quando a gente fala de disciplinas espirituais, as pessoas pensam em jejum, oração, meditação, daí acabou. Tem 3. Mas existem muitas outras. E eu queria relembrar que as disciplinas espirituais são práticas que nós encontramos na vida do Senhor Jesus e que nós entendemos que elas se repetiam, então a gente entende que a gente precisa se disciplinar para viver desse jeito. Só que Jesus não praticava virtudes ou disciplinas apenas no âmbito interior. Não é só coisa do pensamento, vamos orar, vamos meditar. Jesus também tinha uma vida disciplinada no que diz respeito à relação com o dinheiro, com as coisas. Então, eu poderia falar muito sobre isso, mas eu quero indicar para vocês a leitura de um livro, Celebração da Disciplina, que é o clássico livro sobre disciplinas espirituais, o livro mais completo dos últimos 100 anos. E lá tem um capítulo, Simplicidade. E eu vou citar algumas definições do Richard Foster sobre simplicidade antes da gente entrar e nesse texto aqui, que é o texto que a gente acabou de ler. Richard Foster escreve o seguinte nas primeiras linhas do capítulo: simplicidade é liberdade, duplicidade é cativeiro. A simplicidade gera alegria e equilíbrio. A duplicidade gera ansiedade e medo. A disciplina cristã da simplicidade é uma realidade interna, cujas consequências são externas, refletidas no estilo de vida. Tanto o aspecto interno quanto o externo da simplicidade são essenciais. Enganamo-nos se acreditamos na possibilidade de possuir só a realidade interna, sem que isso afete profundamente nossa maneira externa de viver. Na ausência da realidade interna, a tentativa de pôr em ordem o aspecto exterior de um estilo de vida simples conduz ao legalismo mortal. Então, em suma, o que o Foster está trazendo para nós como definição de simplicidade? Simplicidade tem um aspecto duplo, é o aspecto interno e o aspecto externo.
Você, com certeza, já ouviu alguém dizer que uma pessoa era simples e tudo que alguém estava querendo dizer é que essa pessoa era pobre ou que ela não tinha escolaridade. Essa pessoa é simples. Por que a gente faz esse tipo de associação? A gente usa esse adjetivo? Porque a palavra simples, ela diz respeito a uma ausência de complexidade. E quando a gente pega e às vezes encontra uma pessoa que tem falta de escolaridade ou uma pessoa que tem falta de recursos, a gente pensa, essa pessoa não é complexa. A vida dela é simples porque na verdade ela nem tem muita coisa. Então ela não vive pensando em muita coisa nem preocupada com muita coisa. Só que simplicidade não é um aspecto só externo, simplicidade é um aspecto interno. É uma disciplina espiritual interna, que diz respeito a uma pessoa que não é complexa. Jesus não era complexo. Existe um versículo em Eclesiastes que fala assim: o Senhor fez todas as coisas boas e justas, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Essa é a versão mais antiga, né? Ou seja, Deus fez tudo simples, está tudo em ordem, só que a gente complica. A gente mesmo complica. Se a gente faz da vida ser uma coisa complicada, a redenção que nós experimentamos em Jesus inclui a vida voltar a ser simples de novo, descomplicada, porque complicação rouba o nosso tempo e rouba a nossa energia emocional. Quando as coisas são complicadas, a gente fica estressado, a gente parece que não sai do lugar. Você já passou o dia inteiro só mexendo com burocracia, fazer declaração de imposto de renda, e daí vai embora. Aí você fala assim, meu Deus, tem que pagar isso aqui, tem que mexer nisso, tem que entrar lá no site, tem que fazer aquilo. Você fica exaurido, você não fez nada. Deu meio-dia, você fala assim, ai, eu não quero mais viver. Eu sou essa pessoa, eu sofro demais. Complexidade. A gente não gosta de complexidade. E o Foster está dizendo para nós que a simplicidade é uma realidade interna. Ela começa aqui dentro. Uma pessoa simples, de fato, uma pessoa simples como Jesus, que é simples. Uma pessoa complicada é uma pessoa que você tenta conversar com ela e você não consegue. Você já percebeu isso? Você fala assim, oi, tudo bem? Aí a pessoa já começa assim, só responde. Não, começa a pensar. Aí você pergunta assim, você vai no casamento do fulano? Ou no aniversário do ciclano? Ou sair junto? Ah, mas quem vai? Porra, mas pelo amor de Deus. Mas que horas é? Mas nós vamos de carro? Que roupa? Cara, daí você já... Nossa, nem vou te chamar mais. É muito difícil. Agora você pensa que Jesus era tão facinho. O mendigo estava lá gritando, filho de Davi. Opa, pronto. Não tem complexidade no negócio, não tem protocolo difícil para cumprir. Só que eu falei na semana passada como o nosso ego, ele é grande quando a gente é o tipo de pessoa que tem muito requisito. E isso tem a ver com complexidade. Quando eu tenho muitas preferências de como eu me sinto confortável, de como eu me sinto bem, de como a vida precisa acontecer, isso diz respeito a essa duplicidade, essa complexidade da vida. Uma pessoa simples é uma pessoa assim, acordou, tá chovendo, tudo bem, beleza, escova o dente e tal. Ah, hoje acabou a luz, tá bom, vou tomar banho frio mesmo. Ah, foi lá, abriu para comer pão, não tem nem pão nem manteiga, vou comer uma banana. Foi pro trabalho, hoje o carro estragou, vou de ônibus. Chegou no trabalho, não tinha nada que tinha que ter feito, então eu vou fazer outra coisa então aqui no trabalho. Simplicidade tem a ver com esse desprendimento, tem a ver com essa leveza, tem a ver com essa dinâmica da vida. E é uma simplicidade interna, uma atitude interna que reflete exteriormente. E o Foster diz, nós nos enganamos se acreditamos na possibilidade de possuir só a realidade interna, sem que isso afete profundamente a nossa maneira externa de viver. Então você só é uma pessoa simples de verdade se você não é exigente o tempo todo do lado de fora. Se você não é cheio de condição.
E nesses dias que eu viajei, o Senhor me lembrou que eu não sou mais tão simples como um dia eu já fui. Porque acabou o desodorante no Marrocos. Só que é só deserto, né? 18 dias de deserto. Senhor. Daí eu cheguei lá, né? E daí o povo aí saía para comprar alguma coisa. Eu falei assim, gente, se alguém achar um desodorante, traz para mim, por favor, aerosol. Tipo Rexona. Aí ia aumentando as exigências. Um spray, tipo Rexona. Daí a listinha. Aí o povo não achava, né? Daí demorou, daí eu fui ficando sem uns dias. Gente, era muito corrido lá o dia a dia. Aí quando você achava, o cara não aceita cartão, porque aquelas vendinhas muito simples. Aí quando você tem o dinheiro, eles não aceitam dólar, é só o dinheiro local. Daí eu fui ficando sem desodorante. Até que um casal lá dos irmãos abençoados tiveram misericórdia do guia, né, do líder, e daí eles compraram desse tamanho assim, feminino. Aí eu, Senhor... Isso tudo começou a me ativar. O Senhor assim, cadê essa humildade, meu querido? Cadê aquele missionário que saiu da casa da mãe, foi morar no porão, não tinha nem cama, ligou pro pastor, ô pastor, falar com meu pai, pastor, eu preciso comprar aqui um guarda-roupa, não tem nem guarda-roupa, é o armário do Ministério Infantil que põe minhas roupas. O meu pastor falou assim, ô meu filho, homem de Deus não precisa de guarda-roupa. Homem de Deus precisa de Deus só. Eu falei, é verdade, pastor, não vou comprar mais guarda-roupa. Eu lembro que tinha um dia que acabou minhas comidas, acabou o dinheiro, eu tinha uma bolacha de sal só. Eu falei, ô Deus, o que você quer comigo? E Deus assim, você não vai pedir nada para sua mãe, para seu pai, você não vai falar com ninguém da igreja. Faz jejum. Espera cair o pagamento. Eu lembro que eu comi aquela bolacha de sal chorando, de água e sal. Oh meu Deus! E tudo o Senhor assim... Eu preciso te desprender das coisas, é muito complicado. Daí quando eu estava lá na viagem, fui acabando o desodorante e tal, usei aquele desse tamanho, acabou logo, né, porque o macaco prego aqui precisa de muito. Passei, acabou, daqui a pouco acaba de novo. Eu comi, oh meu Deus. Aí eu fui segurando. Aí um dia o Senhor veio assim, né, veio na minha cabeça pensando assim, o que você precisa para viver? O que você precisa? Aí assim, a gente passava alguns dias, madrugadas, tipo dentro de avião, e daí faz conexão, para ir de um país para o outro, etc. Você vai ficando estragado, de todos os jeitos. Você vai ficando cansado, você não dorme. Já ficou sem dormir e foi trabalhar no outro dia? Nossa... Aí você não dorme, daí eu não tinha privacidade, o tempo era muito curto, não dava para ter tempo de oração muito longo, não dava para tirar para ter um momento mais passado com Deus. E o Senhor espremendo, não, você não vai orar, você não vai ler a Bíblia. Então a única coisa que sobrou é ficar sem comer mesmo, vou jejuar só, é o único jeito. E daí você vai ficando apertado, aí você não dorme, daí você tem que correr para fazer um monte de coisa, conduzir os 22 anciãos, né? Na Bíblia é 24, os 22 anciãos, e vai e faz check-in, passa na imigração, e aí o povo estressado e reclamando, e você naquele CC, sem dormir, você começa assim, oh meu Deus, chega logo. E o Senhor ministrando, mas cadê a simplicidade que você tinha, que tudo que você precisava era orar? E o Senhor começou a lembrar, lembra o tempo da sua vida, que a sua agenda era essa, todo dia eu acordo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar só com Jesus hoje, e o que Ele mandar eu fazer, eu faço. O Senhor, você não é mais simples. Você não é mais simples. Aí, quase no final da viagem, um casal que eu fiquei mais chegado lá, eu falei assim, vocês vão, eles falaram, nós vamos lá no shopping, vamos na farmácia comprar um negócio. Vocês vão na farmácia? Eles passaram na farmácia, vocês veem se vocês acham um desodorante lá pra mim? Tipo Rexona. Eles vieram com Nivea. Tá bom, mas ele escorria. Aí assim, nossa, esse desodorante. E tudo o Senhor assim, você não é mais o mesmo, meu querido. Aí comecei a pensar, né? O que eu preciso? Quais são as minhas necessidades? Depois que a gente jejua
desenvolve a disciplina do jejum, você descobre que você não precisa de comida mais. Você, não, comida eu já sei que eu não preciso. Água, depois de uns 3 dias eu preciso. Escova de dente, pasta de dente é bom também, senhor. O desodorante, tomar banho sem sabonete, aí você passa sabonete no cabelo. Ah, não, Deus, eu não sou igual a Jesus, não. Tô muito complicado. Eu espero que o Senhor esteja ministrando alguma coisa no seu coração, para eu não ficar à toa aqui falando dos meus defeitos. Quando Jesus vira nessa passagem e diz: ninguém pode servir 2 senhores. A palavra servo aqui diz respeito a uma atenção cuidadosa que se presta a um senhor. E o senhor aqui é a palavra Kyrios, que tem, eu vou trazer aqui o dicionário de Strong e fala algumas coisas sobre Kyrios. Kyrios é uma pessoa, é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Então é o possuidor, é o dono de uma decisão. Também chamado de um mestre ou um senhor. Isso é muito distante da nossa cultura hoje, aqui no Ocidente. O que possui ou dispõe de algo, um proprietário, alguém que tem o controle de uma pessoa que é dona de outra, controla outra. Isso está longe da nossa realidade aqui no Ocidente. Isso não faz parte do nosso imaginário cotidiano. O Kyrios também tem um significado no que diz respeito ao Estado. Então seria um soberano, um príncipe, um chefe, um imperador romano. Ele também é um título de honra que expressa respeito e reverência com o qual os servos tratam os seus senhores. E na Bíblia é um título dado a Deus e ao Messias. Então esse é o Kyrios, esse é o Senhor, essa é a autoridade elevada lá em cima. E Jesus está dizendo assim: não dá para você ser escravo de 2 soberanos. A gente tem que entender isso que Jesus está falando. Não é levezinho assim. Não dá para você ser um garçom que serve um senhor que está sentado numa mesa e serve um senhor que está sentado na outra mesa. Não é disso que ele está falando. Não é um serviço que é um ato pontual. Ele está falando de um ato de devoção. Ele está falando de uma atenção cuidadosa a alguém que exerce poder sobre você, que é seu dono, seu proprietário. Então ele está dizendo: você não pode ser um escravo. E a palavra servo aqui tem relação com isso, de doulos, de escravo mesmo. Você não pode ser um escravo de 2 donos. Porque o Senhor, o mestre, o Kyrios, o soberano sobre você, ele tem direito de fazer o que ele quiser com você. E ele pode falar o que ele quiser para você. E ele te manda fazer o que ele quiser. Então, se ele tem poder absoluto sobre você e você é propriedade dele, não dá para um outro ser absoluto sobre você e ter propriedade sobre você. Não dá certo. Você tem que escolher um. Jesus está dizendo aqui, na verdade, nem é que você pode escolher, porque o escravo não escolhe. Ele é escolhido. As decisões não são tomadas por ele mesmo, mas é o dono dele. Jesus está dizendo, na verdade, não que o escravo pode escolher, mas ou um escravo vai se dedicar a um, ou ele vai se dedicar ao outro. Ele vai se devotar a um, vai se devotar ao outro. Agora vamos jogar essa fala de Jesus dentro da teologia bíblica, do que fala de Gênesis e Apocalipse na Escritura. O assunto principal da Escritura é o Evangelho. E a Escritura ensina para nós que todas as pessoas têm um Senhor, um Kyrios. Cada ser humano tem um Senhor. Ou seja, os seres humanos são governados sempre por uma outra pessoa que os controla, que os governa. E várias vezes na Escritura, essa outra pessoa, ela é a personificação de um desejo, de uma vontade. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala do pecado desse jeito. Ele diz
que ele está lá em Romanos 7, eu já vou citar esse texto, mas quando ele fala de Romanos 7, aí existe um monte de reflexão teológica. Será que Paulo está falando de Romanos 7 quando ele ainda não era convertido? Ou se ele já era convertido? Eu acho que ele não era convertido quando ele está falando aquilo. Quando ele fala assim, eu sou escravo do pecado. Quando Paulo está falando que ele é escravo do pecado, ele está dizendo que ele serve a um mestre. Alguém que controla a agenda dele. Alguém que controla as decisões dele. Só que o pecado é uma coisa subjetiva. O pecado é um vírus. O pecado é um negócio invisível. O pecado não é um sultão que dá ordens. O pecado não é um cara rico que tem um monte de escravo. O pecado é um negócio que está dentro de nós. Só que Paulo está falando que o pecado é um senhor. Ele está dizendo, que miserável homem que eu sou escravo do pecado. Então a Bíblia vai descrever para nós que todo ser humano tem um senhor, alguém que o domina, que manda nele. Vamos voltar um pouquinho. Jesus recebe o título de Senhor. Está lá na frente da Igreja Universal, é verdade. Essa parte é verdade, o resto deixa para lá. Por que Jesus é o Senhor? Porque Jesus é o Criador de tudo que há. E porque Ele criou tudo que há, Ele tem poder, ingerência sobre todas as coisas que existem. E quando você pensa na relação de um senhor com um servo, a vontade do Senhor é lei. A vontade do Senhor é lei. Por isso, toda a vontade de Jesus é a lei de Deus, que está escrita para nós. Ele é o Senhor de toda a criação. Só que a Escritura fala que a criação se rebelou contra o senhorio de Cristo. E por quebrar a vontade dele, ou quebrar a lei, isso traz consequências. E o que acontece é que porque o homem, ele se rebelou contra o senhorio de Cristo e a vontade dele, ele achou para si outros senhores que o subjugam. Então eu quero que você entenda uma coisa, biblicamente falando, na perspectiva da Bíblia, sobre a realidade, sobre os seres humanos. Ou Cristo é o seu Senhor, que manda em você, controla você, domina você, a vontade dele é lei, ou você é propriedade de outro, que na Bíblia é sempre chamado de ídolo ou falso Deus. Você entendeu? Os seres humanos vivem entre Deus e os ídolos. Nós existimos nesse lugar. Existe um dispositivo no ser humano que é inato em nós, que é: nós precisamos ser governados. Nós precisamos. Cultura pop, momento cultura pop. Lembra do Thanos no final do Ultimato? Falando, vocês seres humanos, vocês gostam de ser governados. Eu vim aqui para libertar vocês, porque eu vou estabelecer o meu império aqui. Tem uma verdade profundamente teológica ali. Seres humanos são sempre governados. Esse é um dispositivo que está em nós. Dependendo do jeito como for apresentado, a liberdade é apenas uma fantasia. Ela não existe. Por isso que nós não acreditamos em livre-arbítrio. Continuando. 2 Pedro 2,19. Olha o que Pedro descreve. Gente, não dá para ler o capítulo inteiro, porque é muito insulto que Pedro faz para os pecadores. Vamos ficar só com essa parte. Aí ele fala, prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor.
Pedro descreve um monte de coisa, o povo imoral, ladrão, mentiroso. Ele vai fazendo aquelas descrições, aquela lista de pecado lá, igual Paulo em Romanos 2. E aí ele chega no final e fala assim: essas pessoas cujo Senhor não é Jesus, pessoas que são escravas do pecado, elas prometem liberdade, mas elas mesmas são escravas da corrupção, porque aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha o que Pedro está expondo para nós. Na nossa alma existe um anseio de liberdade muito grande. Só que a maneira como a gente acha que vai alcançar a liberdade é completamente fantasioso. É sofisma. É fantasia, é mentira. Não dá para fazer. E Pedro está descrevendo isso, que escravos da corrupção prometem liberdade. Isso está incluído na queda. Junto com a queda, com a separação de Deus, com a nossa rebelião contra o Criador, dentro de nós vem uma obsessão por liberdade, de uma maneira que ela nunca pode ser alcançada. E isso é escravizador, porque você passa a sua vida acreditando numa narrativa miraculosa, fantasiosa, de que se a gente alcançar isso aqui, pá, daí a gente vai ser livre. E isso muda de roupa, mas isso serve para todos nós. Então isso pode dizer respeito à autorrealização profissional, que é um termo hoje que um monte de crente está escravo. Não existe autorrealização profissional. Isso não existe. Nunca na sua vida você vai alcançar um patamar de trabalho, de sucesso, de progresso, de coisa que você construiu, que daí você nunca mais vai sentir falta de nada. Não existe isso, gente. Não importa o quão bom você for no seu trabalho, nos dons que Deus te deu, na sua profissão, você nunca vai chegar num nível que assim, agora não preciso fazer mais nada. Então aí você morre nesse dia. Porque você é servo de Deus. Você foi criado desse jeito, pelo menos. Isso significa que quem sabe o seu trabalho é o Senhor. Só que essa ideia de autorrealização, ela diz respeito de eu fantasiar um negócio que eu vou alcançar na minha vida, que eu vou conquistar, e que daí isso vira a meta da minha existência. Então eu trabalho loucamente para chegar lá. Você é o cara mais reconhecido da minha área, o pastor da maior igreja, o jornalista que está no Jornal Nacional, o ator que está lá, em Hollywood. A hora que eu chegar lá, daí eu cheguei. Mas o trabalho não é Deus. O trabalho não pode saciar as suas mazelas, os seus anseios. Se você alcançar tudo isso, você ainda vai ter vazio dentro de você. Só que existe sempre uma narrativa que promete uma liberdade. Então nós falamos aqui de trabalho, sucesso. Isso aí muda um monte. Você está cansado de saber disso. Dinheiro também é uma delas. Quanto mais dinheiro, quantidade, ou então ser famoso, ou ser bem estimado, né? E daí você vai mudando. É ter o corpo X, é ter o nível de conhecimento. Na hora que eu tiver 3 PhD lá em Harvard, daí fechou. Fechou o quê? Isso tudo é escravidão, são ídolos, são idealizações irreais, porque junto com a queda veio essa obsessão da liberdade, que a gente acha que vai dar certo. Agora sabe por que isso é tão cruel? É porque nunca dá certo. É por isso que é cruel. E daí você vai, se sacrifica e rala e sofre, e sacrifica relacionamento, sacrifica a família, sacrifica a fé, sacrifica as coisas comuns, simples do dia a dia, para alcançar esse monstro que você pensa que vai te realizar. E o problema é que você nunca é preenchido. Isso é cruel. Isso faz parte da queda. A queda colocou isso dentro de você. É um tipo de liberdade que você nunca alcança. Prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Romanos 7, 14 e 15, porque bem sabemos que a lei espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro. Está entendendo a dinâmica do senhorio e do escravo aqui? Eu não faço o que eu quero.
Todos nós poderíamos dizer alguma coisa que a gente queria mudar e a gente não consegue. Paulo está falando, eu não faço o que eu quero. E com isso ele está dizendo, é porque você é escravo. Quando você não faz o que você quer, você não faz o que você prefere, isso significa que tem alguém que controla você e que não é você. Você não é livre. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Uma perguntinha para você pensar. Quem é que te vence? Quem tem vencido você? Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quem é o vencedor sob sua vontade? Quem vence você? Ok, falamos sobre escravidão e serviço. É óbvio que tudo isso e muito mais está por trás desse único versículo que a gente acabou de ler aqui. Só que Jesus aqui está falando de riqueza, especificamente. E a palavra riqueza é mamon. Só que riqueza não significa apenas mamon. Eu não sei se já dá para mudar, eu não sei isso. Não, ainda não, mas pode deixar aí. Eu não sei se mamon, mamon não significa só riqueza, só abundância, dinheiro, casas, carros, 1 milhão na conta. Não é isso que mamon significa. Mamon é uma personificação das riquezas. É um demônio que escraviza as pessoas às posses, ao dinheiro. Você entendeu? É uma pessoa, é uma entidade. Mamon é um nome de um demônio que escraviza as pessoas a ficarem ricas, para ficar rica, para viver para isso. Então aqui Jesus está falando que a rivalidade espiritual entre servir fielmente a Deus e servir fielmente a Mamon, ela não dá certo. E ela existe de fato. É por isso que ele está falando. Ele não ia estar falando disso se isso não fosse real. Jesus está falando isso para os discípulos. Por quê? Porque tem muita gente que está querendo servir Deus e ficar rico ao mesmo tempo. Ele está falando, você não vai fazer isso. Você vai trair um dos dois. Isso não é possível. Ou você é devoto do Senhor, ou você é devoto do crescimento financeiro. A palavra devotar aqui, ou se dedicar, significa apegar-se com firmeza, unir-se a alguém ou algo, prestando cuidadosa atenção ao mesmo. Só que Jesus começa a falar sinais de que você pode ser um discípulo que está assim, não, eu sou do Senhor Jesus. Mas na verdade, você não enxerga que o seu coração está devoto para esse demônio. Quais são os sinais? A gente vai ler o verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Olha as coisas que Jesus coloca aqui. Vida, comer, beber, corpo, roupa. São as coisas mais básicas da vida. Agora, a palavra que Jesus usa aqui, preocupação, ela tem esse significado. Significa ser cortado em pedaços. E ela significa ansiedade. Mas uma das traduções é essa, é ser cortado em pedaços. Jesus está dizendo, sabe como você está servindo a Mamon? Quando dentro de você, você se sente cortado em pedaços de ansiedade pelas coisas mais básicas da vida. As coisas mais comuns da vida. Jesus está sinalizando. Viver. Então você está perguntando, você está preocupado com a vida. Você vive se perguntando, será que eu vou viver? Que eu acho que é a pergunta mais básica que pode bater em alguém. Será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Como que eu vou viver? Como que vai ser minha vida? O que vai acontecer semana que vem? Meu Deus, como que vai ser o final de semana? Meu Deus, como é que vai dar tudo isso aí? Vida. Ser cortado em pedaços de preocupação quanto à vida. Eu vou viver de quê? O que eu vou fazer da vida? Como vai ser a minha vida daqui para frente? Esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta que Deus nunca põe dentro de você. Quem põe dentro de você é sempre esse demônio, chamado Mamon. Deus não põe essas perguntas dentro de você, porque Ele tem as respostas de todas elas. Segundo tipo de pergunta, será que vai ter comida?
Você faz essa pergunta quando alguém te chama para ir no aniversário, alguma coisa assim. Mamon tá aí na sua cabeça. Só pensa em comer. O que eu vou comer? Eu vou ter dinheiro para fazer mercado? Vou conseguir fazer mercado antes de acabar o mês? Vai acabar o dinheiro para o mercado? Presta atenção, gente. Não tem ninguém pobre aqui na igreja. Tem algumas pessoas que têm necessidades um pouco maiores, mas não tem pobre aqui na igreja. Jesus não está falando isso aqui para aqueles caras que ficavam lá esperando vir esmola. Ele está falando isso aqui para os discípulos. Está falando para pescador, publicano, cobrador de imposto, gente que não tem falta de coisa, mas que vive pensando nelas o tempo inteiro e sendo consumido pela necessidade delas, quando na verdade eles não precisam se preocupar. Saúde, corpo, né? Está preocupado com o corpo. Ele acabou de falar. Não se preocupem nem com o corpo. Todo mundo que tem corpo, deixa eu saber. A gente vai envelhecendo, aí a gente vai descobrindo os nomes das doenças, né? Quando a gente estava lá para entrar, fazer uma visita lá no lugar que seria o Santo Sepulcro, né, onde Jesus foi sepultado, tinha uma senhorinha lá com a gente. Ela era a mais engraçada do grupo. Parecia uma irmã perdida da minha avó Carminha, baixinha, cabelinho assim, igualzinha ela. Daí a gente estava na fila lá para fazer a visita, e ela assim: eu tenho certeza que eu vou sair daqui com as artrite, as artrose, tudo sarada, não vou sentir mais nada. Irmão, é isso mesmo, a vida é assim. Para alguns é um pouco mais difícil, para outros é menos. Parêntese, faça exercício físico, vai te ajudar. Mas eu vou ser curado? Será que eu vou ser curado? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou pegar o vírus? Será que eu vou ficar bem? Tudo isso que Jesus citou aqui, falando para a gente não fazer, são as coisas mais básicas da vida. Roupa significa conforto e aparência. Proteção também. Será que eu vou ter roupa? Ai, estou sem roupa. Tá mesmo, mas eu estou achando que você está vestido. Será que eu vou me aquecer? Será que eu vou passar frio? Vai ter coberta? Nós vamos viajar lá nessa semana, nós vamos lá para São José dos Campos, na conferência Voz dos Apóstolos. Daí começou assim: nossa, mas vai estar frio, leva umas cobertas a mais aí. Eu já passei frio já de noite, porque eu fui despreparado. Faz parte, acontece, né? Jesus não está dizendo que você nunca vai passar frio de noite porque você tinha só uma coberta e precisava de duas. Mas Ele está dizendo para você não se preocupar com isso. Já nós vamos amarrar tudo isso. E roupa tem a ver com aparência também. Será que eu vou estar bonito? Será que eu vou ser apresentável? Será que vão gostar de mim? Anota essas perguntas aqui, porque são todas as perguntas que você precisa renunciar para Deus, para você parar de fazer. Porque é um demônio que coloca isso na sua cabeça. E Jesus está dizendo: você não pode pensar os pensamentos de Deus e os pensamentos dessa entidade ao mesmo tempo. Porque esses pensamentos vão corroer sua consciência e você não vai conseguir pensar como Deus pensa. Você não vai conseguir sentir o que Deus sente, você não vai conseguir discernir o que Deus está fazendo. Você vai ser cortado em pedaços de ansiedade. Alguns sinais modernos de que você está servindo a Mamon. Você decide a tua profissão com base no salário e não uma vocação ou uma direção de Deus. Você decide a sua profissão com base no salário e não vocação ou uma direção, uma palavra de Deus. Isso é muito triste no meio pastoral. Porque eu conheço muitas histórias de muitos pastores que aceitaram um trabalho para trabalhar em São Paulo, lá na ABC Paulista, só porque o filho não ia pagar a faculdade na Mackenzie, porque é da igreja presbiteriana. O meu mentor Pessini conta quando ele foi convidado para ser pastor lá em Apucarana, na igreja que tinha 80 membros.
E ele tinha recebido naquele mês 3 convites diferentes. A igreja de Mandaguari foi uma. Diz que um dos pagamentos lá, Carmito, na época, 30, 40 anos atrás, é que um presbítero era dono do açougue e falou assim, ó, aqui você pode pegar a carne, pastor, todo mês aqui de graça, aqui não tem, vai ser parte do pagamento. Numa outra igreja tinha oferecido lá 10 salários mínimos. 10 salários mínimos 40 anos atrás, hein? Meu Deus, eu podia virar trader já, Eduardo. E daí ele chegou na igreja de Apucarana, e falou assim, ó, pastor, nós podemos pagar um salário mínimo. Eu falei assim, mas só isso? Não, o outro é da mulher que vem limpar a igreja. Só que quando ele chegou lá, Deus falou assim, aqui é a igreja que você vai ficar. Tá bom, Deus vai prover. Ele ficou 4 anos lá, eles tiveram um avivamento em um ano, a igreja foi para 400 pessoas. Os cultos acabavam meia-noite. A vontade de Deus sempre vai ter um custo para nós. A gente experimentar uma provisão que a gente não imaginava como ia acontecer. Como que você sabe se está servindo a mamão? A mamão. Não sirva a mamão, ele vai soltar o seu intestino. Você decide sua profissão com base no salário, não na vocação. Segundo, você arrisca a estabilidade do teu casamento por causa de um emprego melhor. Não arrisque a estabilidade do seu casamento por causa de um pouco mais de dinheiro. Não. Eu não vou expor o Caí. Mas se nós soubéssemos, irmão, com quanto ele vive como missionário, e ele tem a melhor vista do que todos nós quando ele acorda de manhã, naquele sol nascendo lá naquelas montanhas. Não arrisque a estabilidade do seu casamento por causa de um emprego, por causa de ganhar um pouco mais e nem por causa do ministério. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nos últimos tempos eu tenho visto um monte de casal tomar decisão assim, não, eu vou trabalhar lá em outra cidade, eu volto final de semana. Você vai matar seu casamento. Não viaje no seu trabalho. Ou viaje o mínimo possível. Essa semana eu vou viajar. Ontem eu sentei com a minha mãe e falei assim, eu não queria ir, porque ela ia comigo, só que o trabalho não liberou ela. Eu falei assim, eu estou quase cancelando, porque eu amo você, eu quero ficar em casa. Você não pode achar que está tudo bem você ficar fora. Não interessa a sua profissão. Não arrisque a vida cotidiana, ordinária em família, porque isso mantém você com o pé no chão. Você é ser humano, você tem que ir lá lavar a louça, você tem que estender a roupa, você tem que resolver as coisas lá de pagamento com a sua mulher, e tem os benefícios também dessa vida. Não arrisque uma vida ordinária. Tem um monte de pastor se perdendo hoje, que é estrela, fica viajando só, e o dia a dia da igreja, aquelas coisas mais ordinárias, como o cara começa a subir assim para a cabeça, porque irmãos, quando eu vou pregar um sermão lá em Rondônia, quando eu vou lá para Goiás, quando eu vou lá para São Paulo, o povo acha que eu sou o máximo, ninguém me conhece. Ele só viu o que Deus fez através de mim, mas quem é o máximo é Deus que me usou. Porque se eles convivessem comigo todo dia, eles iam ver, é o mínimo. Então é perigoso você estar fora, porque as pessoas não conhecem você de verdade e elas vão falando que você é o top. Nossa, você é maravilhoso, nossa, você é demais. Não, você não é, meu queridão. Você não é. Mas Deus te ama mesmo assim. Deus me ama. Você está constantemente considerando comprar a última coisa que saiu, último carro, último aparelho eletrônico, último modelo de calçado. Agora eu vou falar um negócio aqui que é polêmico. O seu estilo de vida é superior à média das pessoas que pertencem ao seu círculo de pessoas. Você não precisa de mais do que as pessoas que são próximas de você. O seu estilo de vida, ele é superior à média das pessoas que estão à sua volta. Você não precisa disso. Você não precisa ser mais pobre que todo mundo, você não precisa ser o mais rico que todo mundo. Você pode ser discreto. A Maria Eugênia fala de um cara que era um amigo do amigo lá. O cara trabalhava com mina de diamante, né? E tinha um Celtinha blindado. Irmãos,
irmãos, eu tenho milhões, mas eu pareço que não, brincadeira. Milhões de pecados, só se for. Todos meus. Alternativa cristã. Simplicidade. Richard Foster escreve assim: experimentar a realidade interior liberta-nos externamente. A fala torna-se confiável e honesta. A avidez por status e a posição desaparece, pois não precisamos mais de status nem de posição. Paramos com as extravagâncias da ostentação. Presta muita atenção agora. Não por sermos incapazes de arcar com o custo, mas por uma questão de princípio. Não é que eu não tenho dinheiro. Não, o pior é quem não tem dinheiro e quer ter o iPhone. Aí é o pior. Mas não é que eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas eu não preciso ultrapassar esse limite. E isso é simplicidade. Eu lembro uma vez uma entrevista do pastor Rick Warren falando que quando o livro dele, Uma Igreja com Propósito, virou best-seller, uma vida com propósito, depois a Igreja com Propósito, ele ganhou tanto dinheiro, que ele devolveu para a igreja os 30 anos de salário que a igreja deu para ele. Eu vou devolver e eu vou trabalhar de graça pro resto da vida. E daí na entrevista ele falou assim: eu estou vestindo menos de $100. Esse relógio eu comprei no mercado, essa calça aqui também, esse tênis. Faz 5 anos que eu não troco de carro. Nós estamos na mesma casa há tanto tempo. Eu não preciso de mais. E eu trabalho de graça para o ministério e para o reino de Deus, porque eu já ganhei tudo que eu precisava ganhar para a minha vida. E eu devolvi o dinheiro para a igreja. Isso diz respeito à simplicidade. Daí ele falou: hoje eu dou 83% de dízimo. E eu quero crescer ainda. Por quê? Só porque eu não preciso. O pastor John Piper conta também que quando o ministério dele começou a explodir, ele reuniu a liderança, os organizadores lá do ministério dele, né, que é Desejando Deus, eu acho que é isso. E ele falou assim: tudo que entrar de dinheiro dos meus livros, eu não vou administrar um centavo, vai tudo para missões. Eu quero manter o meu salário da igreja, que me banca. Depois que eu aposentar da igreja, a instituição que ele fundou paga um salário X para mim, e eu não vou nunca precisar de dinheiro de livro nenhum. E viver simples. Isso não é, de fato, não amar o mundo. Isso não é, de fato, fazer uma decisão prática de colocar um limite mesmo, porque o meu coração é pecaminoso. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Só que se eu for são o suficiente, eu vou pôr um limite. Eu posso, mas não preciso. Porque cada vez que eu tenho mais, eu vou me distanciando das pessoas que Jesus disse que eu preciso ter compaixão. Você já percebeu isso? Quanto melhor seu carro, mais medo você tem do cara que vem no sinal. Quanto melhor sua roupa, mais medo você tem de passar nas vielas e pegar um bêbado e levar ele para comer, pagar uma marmita para ele. Vai que ele pega o meu iPhone, vai que ele rouba o meu sapato. Você não precisa dessas coisas. Você pode. Mas o que é a simplicidade na prática? O teólogo Craig Keener, ele diz que, ele comentando o Evangelho de Mateus, ele fala o significado de uma vida simples. Por causa de Mateus 4,13, ele fala: Jesus tinha uma casa num determinado momento do ministério, que ele morava nessa casa, era dele. Ser simples não é ser pobre, não é ser rico. Ser simples, presta atenção que eu vou encerrar aqui, é viver contente na situação que Deus te concede. Ser livre da ambição, da cobiça dos olhos, para que você possa cuidar de fato das pessoas, sem que o que você tem seja algum tipo de barreira, algum tipo de impedimento.
E Paulo descreve a simplicidade e encarna na vida dele. Pode passar para o versículo. Pode passar para isso. Filipenses 4. Isso aqui é simplicidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Com isso, Paulo está selando para nós e confirmando o que Jesus falou, que a relação de um discípulo com o dinheiro é um termômetro da sua devoção a Cristo. O tipo de relação que um discípulo, um cristão, tem com o dinheiro, com posses, é um termômetro da sua devoção ao Senhor Jesus. Porque a simplicidade é uma liberdade das posses. A simplicidade diz respeito a você viver contente, independente da quantia que você tem. É um desprendimento santo, onde o dinheiro, ter o iPhone, ter o sapato, ter o carro, viajar fim de ano, ter joias ou não, essas coisas não definem sua identidade. Você não precisa fazer parte dessa parcela da sociedade que leva todo mundo para ir para Disney no fim do ano. Nada contra, vão para Disney com a Jamile e com o Leandro. Mas você não precisa disso. Para dar uns nossos, eu estou dando o melhor para meus filhos. Você não precisa disso. Para a identidade ou para a saúde. Por quê? Porque um discípulo que serve só o Senhor, como Paulo, se você tiver ou não tiver, você vive contente. Porque você está empoderado pela comunhão com Jesus. A comunhão com Jesus te empodera. Você pode ter abundância e você não fica iludido por ela. Você pode passar por escassez e você não perde a alegria de viver. Isso é simplicidade. É um desprendimento santo, é uma liberdade. Eu posso estar com contas para pagar e precisando segurar minhas contas aqui. E no outro dia eu posso viajar por 4 países, uma viagem que custa uns 30 mil reais. E estou tranquilão lá nos hotéis, na banheira de sais, flutuando no Mar Morto, ganhando 2 mil reais só de gorjeta. Aí depois eu sem desodorante. Não, imagina, gente, que daí não dá para ser feliz, né? Tipo, tudo tem que estar sempre certo. Não, tá sem desodorante, mas tá tudo certo. Acabou, volta para casa que, não vou de novo lá. Sei lá quando que eu vou, se eu vou um dia, mas não tem problema. Porque a simplicidade, ela diz respeito a essa liberdade que eu tenho dentro de mim. Agora, caminha para o final aí. Enfia na sua cabeça uma coisa: você não vai ter a mesma renda durante toda a sua vida. Isso não vai acontecer. E você não precisa. Deus pode te prosperar. Legal, bênção, continua humilde. Continua generoso. Deus pode fazer a sua renda descer lá embaixo. Está tranquilão, continua amando Jesus e servindo as pessoas. Isso não precisa ser a principal coisa sobre você ou sobre sua vida. Agora o fato é, você não vai ter a mesma renda. Vai mudar em algum momento. Ou vai diminuir ou vai aumentar, e na velhice daí diminui, que daí você aposenta, talvez você não vai ter a mesma renda, você vai ter que gastar com um monte de remédio. Só que isso é uma fantasia. A gente quer ter uma o quê? Essa porcaria dessa estabilidade que não existe em lugar nenhum. O povo lá na Escritura dependia da chuva e de Deus. Nós criamos um ídolo que é a estabilidade financeira. Esse troço é um ídolo, não existe. Estabilidade emocional. O que é isso? Sim, vai cuidar da sua saúde, né? Pare de ser estranho. Mas o que eu estou querendo falar é: a vida é normal para todo mundo e vai morrer alguém que você ama em algum momento. Você vai perder uma oportunidade em algum momento. Você vai falar uma coisa na hora errada em algum momento e vai fechar uma porta para você. No outro momento, alguém vai achar que você é o máximo e vai te dar oportunidade. A vida é assim.
cheia de instabilidade. Só que tem um que está no trono. Ele é o constante. E você pode ser livre, você pode ser simples. Hoje a igreja tem um monte de gente. No Dia dos Pais do ano passado, tinha 10 pessoas. E eu trouxe um monte de gente aqui para falar. E daí eu estava assim, nossa, ficando triste. Comecei a ficar azedo, amargurado. Meu Deus, eu trouxe o povo para falar aqui. Tinha 3 pais falando, tinha 7 pessoas aqui. Eu comecei a ficar tão azedo, comecei a ficar ruim assim. Chateado, triste, com raiva. E daí Jesus me lembrou assim, lembra anteontem que você estava lá na salinha orando e você falou assim, oh Deus, eu só preciso da sua presença. Agora você precisa da igreja cheia? Não, Senhor, não preciso da igreja cheia. Então entenda que simplicidade é liberdade. Última frase para a gente orar. A disciplina da simplicidade não nos faz ignorar o valor das coisas, mas nos ensina a desfrutar delas no tempo que Deus deseja. E também nos ensina a deixá-las ir quando a divina providência decide que não são mais necessárias para a nossa santificação e consolo. Eu desfruto quando Deus quer que eu tenha. E quando Deus fala que está na hora de ir, pode ir. Está tudo certo. Não preciso mais disso para minha santificação nem para o meu consolo. Quem está aí pronto para chutar os mamão hoje? Vamos chutar esse ídolo da nossa vida? Fazer uma oração verdadeira aqui, de coração mesmo para o Senhor. Reconhecendo que Ele sabe o quanto a gente precisa. E se você não dá conta de bancar o estilo de vida que você quer ter, se arrependa. Se arrependa. Se você não tem dinheiro para as coisas que você quer ter, se arrependa. Se coloca de pé, nós vamos orar. Nós vamos fazer uma declaração. Eu quero que você erga a sua voz comigo e ore com vontade. Diga assim, Senhor Jesus, eu me rendo à sua vontade, que é perfeita para mim. Eu te agradeço por cada centavo que o Senhor colocou no meu bolso e por cada centavo que o Senhor tirou do meu bolso. Obrigado pela abundância, porque me ensinou a sua bondade. Obrigado pela escassez, que pôs humildade no meu coração. Tu és o meu Senhor, e eu não preciso ter muito dinheiro todos os dias da minha vida. Tu és o meu Senhor, e eu quero ser controlado pela tua vontade, pela tua palavra, e eu quero te agradar. Mamon, eu declaro, você não tem poder sobre a minha vida. Eu renuncio a minha preocupação com dinheiro, e em nome de Jesus eu consagro o meu coração para Cristo apenas, para fazer a sua vontade e confiar na sua provisão. Diabo, vai embora. Preocupação, vai embora. Ansiedade, vai embora. Eu declaro que o Senhor cuida de mim mais do que as aves, mais do que as flores, mais do que a colheita. O Senhor cuida de mim e eu decido descansar. Em nome de Jesus, eu quebro toda mentira sobre a minha consciência. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu fiz questão de vir hoje com essa camisa clerical, que eu uso de vez em quando, justamente pelo significado dela. Eu já expliquei, mas eu vou falar de novo. Isso aqui se chama colarinho clerical. E ele fica assim para cima porque ele simboliza uma coleira, que eu sou escravo do Senhor Jesus. E ele é branco aqui porque quando eu falo as palavras de Deus, não as minhas palavras.
verdadeira liberdade está em obedecer ao Senhor Jesus. Mesmo que você não seja bem-sucedido, mesmo que você não seja famoso, mesmo que os seus sonhos não se realizem, Jesus é o cumprimento de todos os anseios do seu coração. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te adoramos, te damos glória. Faça-nos teus servos. Faça-nos servos bons e fiéis, obedientes. Eu quero pedir que o Senhor derrame aqui um espírito, Senhor, de obediência sobre essa igreja. Desperta no coração um desejo de ser submisso, Senhor. Jesus, Tu és o marido, nós somos a noiva. Nos ensina a submissão que é devida à esposa dar para o marido. Vem sobre a Tua igreja, ensina-nos a submissão, ensina-nos a sermos liderados. Nós não temos que fazer acontecer, nós temos que seguir o noivo. Por favor, coloca no nosso coração esse desejo, essa fé, essa confiança, que se nós nos submetermos, se nós servirmos o Senhor, teremos feito tudo. Senhor, abre os olhos de pessoas aqui que não entendem a beleza da servidão a Jesus. Eu oro pelos meus irmãos que acham difícil entender essa linguagem de ser servo, de ser serva, de ser escravo. Gente que acha difícil isso ser bom, porque a mente está corrompida, contaminada com um monte de ideia estranha, esquisita. Senhor, abre os olhos. Oh Deus, é muito bom ser teu servo. É muito bom quando eu percebo que eu fiz tudo que o Senhor mandou. É muito bom ser um escravo do Senhor. É bom ser como Jesus, que obedeceu o Pai em todas as coisas. Faça-nos obedientes, Senhor. Faça-nos teus servos dispostos, Deus, a abrir mão de ambições pessoais, de ego nosso. Faz a gente abrir mão de preferências nossas, Senhor, quando é o melhor, quando é a sua vontade. Liberta o nosso coração dessas ambições que nos controlam, que nos escravizam, Senhor. Não só dinheiro, Senhor, mas as diversas fantasias que cada um carrega aqui. Por favor, desmascara esses ídolos na nossa vida, porque nós vamos ser mais felizes se formos mais obedientes. Nós vamos ser muito mais felizes. Ensina-nos isso, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Que o amor do nosso Pai, o perdão do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo. Vamos nos cumprimentar. Abraça quem está do seu lado. Fala, Deus te abençoe. De noite estamos aqui às 6 horas da noite.